Salve, salve nação rubro-negra, saudações rubro-negras. Chegou o grande dia, nação. É isso mesmo, hoje vamos conhecer o grande tetracampeão da Libertadores, espero que seja o Flamengo. Hoje vamos falar sobre esse jogo e vamos falar também sobre a escalação do Flamengo. Infelizmente, tivemos um acontecimento triste aí com o torcedor do Palmeiras, lá em Lima, e vamos falar também sobre Pedro, tá? Vamos trazer essas e outras atualizações para vocês aqui agora nesse vídeo, mas antes de tudo, antes de começar o vídeo, peço para você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like, acione o sininho das notificações em todas, para na hora que eu postar um vídeo a plataforma do YouTube notificar vocês, e não se esqueça de deixar o comentário de vocês é muito importante. Bem, nação, chegou o grande dia, né? Hoje tem Flamengo e Palmeiras no estádio Monumental de Ur, em Lima, no Peru. A cidade de Lima está tomada pela nação, a nação invadiu Lima, a nação fez de Lima o Rio de Janeiro, né? Muito torcedor do Flamengo, todos os locais ali que você vê, hotéis ali, a nação tá junto, tá em peso. Eu me arrisco a falar que é 5-1. Em cada 5 torcedores você vê um do Palmeiras. Então, esse jogo vai ser muito importante para o Flamengo. A torcida vai ter que apoiar do começo ao fim, gritar, porque a gente precisa desse tetra e eu sonho com isso. Se esse tetra vier, eu vou quebrar uma tradição da minha família. Eu vou tatuar as 4 taças do Flamengo. E para esse jogo, gente, o Flamengo publica aí uma carta emocionante, tá? Para a nação. Esperamos por esse dia, o sábado das nossas vidas, raça, amor e paixão. Serão aí fundamental. Jogaremos por quem está em Lima, por quem ficou no Brasil e pelos 45 milhões espalhados pelo mundo. Jogaremos pelo que já sonhariam viver esse momento, tá? Essa carta aí que a diretoria do Flamengo publicou. Lembrando que hoje tem Mengão e Palmeiras às 18 horas. A nação entra em campo junto com o mais querido aí. E para cima deles, Flamengo. É isso aí, é tipo uma carta ali para a torcida cada vez mais apoiar, porque a torcida sabe que os jogadores vão jogar pelo time, que o time vai apoiar o torcedor e o torcedor vai apoiar o Flamengo, tá? E para esse jogo a gente tem a provável escalação do Flamengo e do Palmeiras, tá? A provável escalação do Flamengo é a seguinte: o Flamengo vai a campo com Rossi, Varela, Danilo ou Léo Ortiz, provavelmente o Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Eric Pulgar, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha, Carrascal e Bruno Henrique. No meio de campo é Eric Pulgar e Jorginho, tá? Depois Arrascaeta, Luiz Araújo ou Cebolinha, Carrascal e Bruno Henrique. Eu acho que o Cebolinha vai para o jogo ao lado do Carrascal, tá? Já pelo lado do Palmeiras, a gente vai ter a provável escalação: Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Bruno Fux, Andréas Pereira, Alan Veiga, Flaco Lopes e Vitor Roque. Vamos ficar esperto com esse garoto Alan, que ele é muito bom de bola, esse garoto do Palmeiras, tá? E uma coisa triste aí para essa final, gente, ficou por parte de um acidente em Lima com o torcedor do Palmeiras. O torcedor do Palmeiras, ele morreu antes da final, tá? Cauê Brunelli Dizotti, de 38 anos, sofreu um acidente aí durante um passeio em ônibus e não resistiu, tá? Infelizmente, ele veio a falecer. A nação rubro-negra se consolidariza com a família, amigos e torcedores do Palmeiras neste momento difícil aí. Temos que dar meus pêsames aqui para a família do rapaz aí, né? Que Deus o coloque num bom lugar, o Cauê. A gente vive aqui nesse mundo, gente, é assim mesmo, tá? A gente é só um passatempo nesse mundo aqui. Infelizmente o Cauê foi jovem, com 38 anos, foi para Lima aí para ver o seu time de coração. Infelizmente ele não chegou a ver, né? Esse tão sonhado dia, infelizmente não chegou a ver. Mas fica aí por parte de mim, por parte da nação aí, um apoio para a família do Cauê. Bem, vamos lá, vamos falar sobre um bastidor curioso aqui, vamos falar sobre Andréas Pereira. Isso é um bastidor muito curioso, gente, porque a passagem do belga pelo Flamengo, ela foi marcada
por aquela falha diante do Palmeiras, né? Infelizmente, uma falha que nos custou bastante aí, nos custou o título da Libertadores, né? E o presidente BAP, ele teve aí uma participação importante para que o presidente Rodolfo Landim e o Marcos Braz não conseguissem comprar o jogador do Manchester United após a falha na Libertadores em 2021, tá? O meio passou a dividir opiniões aí no Flamengo e o empréstimo previa o pagamento de 10 milhões de euros, 60 milhões de reais para a compra, tá? Em fevereiro de 2022, Marco Braz e Bruno Spindel, eles viajaram para a Inglaterra para fechar o negócio aí. No entanto, nomes influenciadores aí, né, do clube discordavam da compra do jogador, como Rodrigo Toches, até então vice de finanças, e BAP, então vice de relações externas e membro do conselhinho, tá? A pressão aí, ela funcionou e causou aí um debate calorosos, né, no Flamengo entre fevereiro daquele ano. Pressionado e levando em conta o lado financeiro, até então o presidente Rodolfo Landim postergou a decisão aí de contratar o belga, tá? Lembrando que o José Boto, esse ano ele fez um contato aí com o staff do atleta na primeira parte da temporada. As negociações não avançaram pelo atleta. Os valores na mesa da época foram 20 milhões de euros, cerca de 120 milhões de reais. O Palmeiras também ofereceu 20 milhões de euros, tá? Cerca de 120 milhões de reais. E o Fulham recusou a proposta para vender o Andreas Pereira naquele momento para o Palmeiras, tá? A prioridade do jogador no Brasil era o Flamengo, mas em agosto o Palmeiras aí conseguiu fechar a contratação pela metade do valor aí, 10 milhões de euros, cerca de 60 milhões de reais. Ou seja, eu vejo muita gente falando aí que o Flamengo bateu a porta na cara do Andreas Pereira, que o Flamengo recusou o Andreas Pereira. Sim, recusou por parte do presidente BAP naquela época, do Rodrigo Toches, que era muito forte nos bastidores do Flamengo. Mas, para vocês verem que ele não ficou tão queimado assim dentro do clube, porque ainda esse ano o José Boto tentou uma investida com o aval do presidente BAP. As conversas não evoluíram e o jogador não veio para o Flamengo e foi parar no Palmeiras, o que isso aí gerou uma baita de uma repercussão, tá? Já tinha acontecido aquela falha tenebrosa e agora ele indo para o Palmeiras fez com que a torcida odiasse ele mais ainda. Tá? Esperamos que hoje ele entregue a paçoca, como fez em 2021, e que o Flamengo consiga esse título. Vamos trazer esse teta para casa, se Deus quiser. Hoje eu vou enlouquecer aqui em casa, gente. Hoje eu vou enlouquecer aqui em casa. Hoje vai ter cerveja, vai ter o que vier para comemorar esse título do Flamengo. Esse jogo que não chega. Já estamos aqui 11 horas da manhã. Daqui para 6 horas ainda falta 5 horas, mais de 5 horas. E estou muito ansioso aí para esse jogo, tá? Faltam exatamente 7 horas e 47 minutos para esse jogo. Ansiedade muito grande. Vamos ganhar esse jogo e conto com vocês também, nação. Se inscreva no canal, deixa o like aí, aciona o sininho das notificações, tá? Saudações rubro-negras. Pra cima deles, Mengão.